Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu quero iniciar o seguinte: eu vou falar de três temas aqui que é importante. Eu vou falar sobre a educação, sobre os presídios e as rebeliões, e vou falar sobre as privatizações. O que a gente viu, o fato que aconteceu hoje é que houve uma segunda mobilização da educação, né? Uma segunda mobilização. E nada mais justo que essa mobilização deveria até, nem ser de um dia só, deveria até de uma semana ou 30 dias, até esse ministro que está aí, esse ministro inútil para a educação, ele é um inútil, pegar o boné e ir embora, né? E você veja bem que a mediocridade desse ministro é tão grande que ele estimula o próprio MEC, né, a ficar agitando pai de alunos ou escolas a denunciar alunos fazerem denúncia contra professores. E teve um ato também no governo que centraliza as informações das universidades para o governo. O MEC é que vai dizer o que a universidade tem que dizer. Veja bem, vou repetir. O MEC é que através do seu site vai selecionar o que é interessante para ser divulgado ou não das universidades, e ele que vai dizer. Quer dizer, um processo ditatorial descarado. É aquilo que eu sempre tenho dito, é o seguinte: esse governo que está aí, ele não age na base do diálogo, é na base da porrada. Você acha que o problema é o seguinte: o cidadão, ele quer ser muito educadinho enquanto ele está levando porrada. Não precisa do ministro da educação vir dar porrada na educação, tem uma caneta. Ele tortura, ele destrói, ele mata a educação, só com a caneta. Ele tira a verba, joga a educação na miséria, só com a caneta. A violência dele está na caneta. Ele não precisa vir dar soco em ninguém, não. Então, necessariamente, é um país que acabou o diálogo. Não tem mais. Esse país precisa urgentemente de uma revolução. Uma revolução necessária. E vai para a televisão, fala com cinismo, com deboche, com a ironia, com descaso, com desprezo à comunidade da educação, à comunidade escolar, à comunidade dos professores e todo o país. É claro que ele é retrato e imagem de um presidente que você tem aí. É o mesmo grau de mediocridade, mesmo grau de imbecilidade, mesmo grau de desprezo pelo próprio país, quando vai para os Estados Unidos e diz que os Estados Unidos é acima de tudo, quando presta continência para a bandeira americana. E tem um vice que é general. Se ele fosse general de fato, ele mandava prender o presidente, por desrespeito ao país. Ah, como eles são iguais, são sinônimos? A única diferença de Moral e Bolsonaro é que ambos usam farda, mas um é que é general e o outro é o capitão que foi expulso. Esse Brasil aí que a gente está vivendo. Então você acha que no meio do universo desse, do ministro da educação que censura a liberdade do aluno, estimula o próprio aluno a fazer denúncia contra o professor, ele cria site para centralizar as informações do que acontece na universidade, ele vai para a universidade para debochar, ele ameaça o tempo todo a educação, ele faz corte na educação, ele trata a educação com desprezo. Você acha que um ministro desse, ele vai ouvir, se não for na base da porrada, se a própria comunidade
como está acontecendo agora, se mobilizar, é isso aí que eles querem. Enquanto ninguém invadir lá o ministério lá da educação e vamos dizer, se expulsar ele na marra, ele e esse presidente aí e esse vice, 3 que mereciam estar fora, aliás, se esse país funcionasse, eles nem entrariam. Então é isso que está aí. Então vou reafirmar. Não existe mais diálogo para os governantes que estão no país. E você veja bem o seguinte, você pega um ou outro deputado para falar alguma coisa, para se aparecer, para se autopromover, mas de fato não bombardeiam eles. Não pede a cabeça dele, não pede a demissão dele. Você observa que nós temos aí uma Câmara e o Senado, o cidadão que não fazem simplesmente nada. A única coisa que eles fazem é endossar a corrupção e a vontade com que o ministro ou o presidente faz o que quer. A única coisa que esse Senado e Câmara faz é endossar o que eles querem. Com o seu presidente da Câmara também, que não tem nada de diferente de Bolsonaro, com o presidente do Senado também, que não tem nada de diferente de Bolsonaro, e esse bando de merda que a gente tem aí governando o país. O cidadão tem que entender o seguinte, olha só, não existe mais política. Não existe mais política. O cidadão tem que partir para não respeitar mais o Estado. Nós temos que dar o troco do que o Estado faz hoje com a gente. É uma desobediência civil total. É o que nós temos que fazer, isso é hoje. Porque um presidente da República que pega uma lei, né, do IBAMA, não quero isso aqui, corta. Vai para a FUNAI, não quero isso aqui, corta. Vai para a reforma agrária, não quero isso aqui, acabou. É como ele pega a caneta e diz que vai fazer o que quer, é como ele quer, e quem não quiser, dane-se, vai ficar assim e acabou. Ainda diz que vai jogar 40 milhões na mão do deputado Albê para votar a reforma da Previdência. E você vê que ele é tão descarado que ainda diz que compra, e os próprios deputados também não falam nada porque de fato serão comprados. Então como é que você vai acreditar numa classe política que está afundando o país? Quem é que fez o impeachment? Congresso e Câmara, né? A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores, né? Foi o Senado e a Câmara dos Deputados que fizeram o impeachment. Quem é que destruiu a reforma trabalhista? Foi Câmara e Senado. Quem é que deu essas vantagens todas ao Ministério Público para destruir o país à moda dele? Foi Câmara e Senado. Veja bem, amigo, você vota num representante para ir lá para o Congresso para te destruir. Então a política não funciona mais. A melhor fórmula hoje é ninguém votar mais. Acaba com o Estado, já que a gente tem um Estado que quando vota vai contra a gente. Eu vou votar para um senador, ou para um presidente, ou para um vereador, ou para um prefeito, para vir contra mim? Então a política acabou, amigo. O político entra, só quer saber de privatização. Vamos vender isso, vamos vender aquilo. Quer dizer, o público é porcaria. O principal é o privado. Então ele passa. Então, olha só, se você tem um Estado que diz que o próprio Estado é porcaria, que tem que passar para o privado, então você não precisa de Estado de nenhuma maneira. A gente precisa de presidente, precisa de vereador, não precisa de governador, de nada. Porque eles trabalham hoje contra o próprio Estado. Para que a gente vai ficar votando? Eles não são inúteis, não. Eles são úteis contra a gente. A gente pode nem dizer que eles são inúteis.
São úteis para eles próprios, mas são inúteis a favor do cidadão e do próprio Estado. Essa porcaria desse Estado que você está vivendo. Para lá de porcaria, que porcaria ainda é pouco, o elogio que a gente consegue soltar. Muito bem. Aí você vem agora a rebelião dos presídios. Né? Os presídios. O que é presídio? Presídio é uma fábrica de bandido que o próprio Estado criou. O próprio Estado criou. Existem várias fábulas, não é real, que fica dizendo que o Estado, que o bandido, que o Estado, ele fica gastando tantos mil por mês por um presidiário. Tudo mentira. Tudo mentira. Uma coisa aqui que a gente tem que explicar é o seguinte, tá? Esse é o ponto fundamental. A gente tem que pegar a gente tem que ter uma informação fundamental, o seguinte: existe no Brasil hoje 40%, veja bem, 40% dos presos que estão no sistema penal, eles estão com prisão provisória. Eles não foram nem julgados e já estão sendo condenados. Esse negócio de que presídio que a cadeia, que o presídio vai consertar, vai ressocializar, para com essa conversa fiada. O presídio no Brasil foi feito para matar. Se acontecer um milagre, o cara sai vivo. Uma cadeia que é 40, o cara bota 200. Um presídio que cabe 1.000, ele bota 3.000. Então é lugar para matar, meu. Isso é uma fábrica de matança. Você observa, por exemplo, o caso de Manaus agora. Ano passado houve a rebelião. Esse ano houve outra rebelião. Somando os 2 anos, você matou 110 presos. O Estado está preocupado com isso? Está preocupado com a família? Está preocupado nada. Porque o Estado trata o cidadão que cometeu algum crime como se fosse um lixo. Então é feito para matar mesmo. Agora mesmo estourou a bomba no caso de Manaus. A mesma empresa que administra o presídio foi a mesma que aconteceu no passado. Esse ano acontece de novo. E essa mesma empresa é protegida pelo poder público. Veja bem uma coisa. É esse fato que a gente tem que entender. O Poder Judiciário não está nem aí. Né? Os juízes, eles prendem por compulsão. Ele não quer nem saber se tem 50, 100, que se dane, ele manda prender e acabou. Se o cara se o cara morrer lá dentro do presídio, eles estão pouco se importando com isso. É uma doença que tudo manda prender. Diz que já julga com ódio. Eles não têm parcialidade. Uma prova maior aí que a gente tem tido aí, depois do golpe em diante aí que aconteceu no Brasil, de 2014 para cá, nós temos visto a cara do judiciário. É elitista, é burguês, é preconceituoso e é injusto. É esse o poder judiciário que a gente tem hoje. E totalmente arbitrário. Ele faz exatamente o que ele quer e não tem nenhuma lei. O Conselho Nacional de Justiça é feito para defender juiz, na verdade é para punir. Ele vai lá para fazer alguma representação,
alguma reclamação que foi feita referente a algum juiz, algum promotor, alguma coisa, 90% dos casos não dá em nada. Claro, é representado pela própria classe. Por que não tem representantes da sociedade de fora? É para eles se autoprotegerem. Então esse resultado desse sistema penal que está aí é consequência de um poder judiciário que funciona contra a sociedade, não a favor da sociedade. Muito bem. Você pega um exemplo aí, vamos pegar um outro exemplo aqui do Ministério do Trabalho. Acabaram com o Ministério do Trabalho. Que de você viu toda a justiça mobilizada contra, não, vamos acabar, vamos pedir, vamos para o Supremo, vamos mover. Você não viu nada disso. Acabou e pronto. Eu queria ver se o juiz fosse para a rua, quando tivesse acabado o Ministério do Trabalho, se a situação seria a mesma. Eu queria ver. Então, o seguinte, voltando à questão do preso, é que as pessoas ouvem, falam as coisas para elas, vão ouvindo, não tem a real situação. A remuneração que uma família de preso recebe, em função do cara que está preso, é em função desse camarada que está preso arbitrariamente, que ainda não foi julgado, que ainda não foi condenado. Esses recebem remuneração. O restante não recebe. Agora pergunta a você, por que um cidadão que foi preso, arbítrio da lei, fica lá 3, 4, 5, 10 anos esperando ser julgado, não acontece nada, a família do cidadão está passando dificuldade e nós ficamos esperando à vontade de uma justiça para julgar a situação de um cidadão. Vale dizer, isso foi nacionalmente mostrado aí pelos jornais, que houve um mutirão para liberar presos que já deveriam ser soltos até 5 anos atrás. Veja bem, o cidadão cumpriu a pena, é liberado e ele fica 2, 3, 4, 5 anos esperando a liberdade dele para ele poder ser solto, com alvará de soltura. Que porra de justiça é essa? Que porra de país é esse? A polícia, quando prende um cidadão na rua, ele já prende humilhando. Leva para a delegacia, humilha dentro da delegacia. O sistema policial, ele já é totalmente intimidador desde a hora do momento que ele pega o cara no flagrante. Ele humilha ali na hora do flagrante, vai para a delegacia, continua sendo humilhado, e quando vai para o presídio é pior ainda. O inferno está montado. Quando o cara não morre no meio do caminho, né? Do flagrante até a delegacia ou para o hospital, ele morre antes. Aí o cidadão fica dizendo que no país tem, claro que tem pena, não tem pena de morte, claro que tem pena de morte, só que é uma pena de morte cínica, cretina, ordinária e sem nenhum respeito ao cidadão. Tanto o que está preso, o que foi preso, como que de fora também está vendo aquilo ali como exemplo. O sistema penal no Brasil não é feito para prender, punir e soltar. É feito para prender, humilhar e muitas vezes matar, como é o exemplo que você está vendo aí de Manaus. Claro que não é só Manaus, acontece na Bahia, acontece no Maranhão, acontece no Rio de Janeiro, acontece em vários estados aqui, a situação se repete. Aí vem um ministro
que se diz da justiça, né? Vem um governador do estado, vem um secretário de segurança que vem com aquelas argumentações mais imbecis possível, achando que todo mundo é imbecil e idiota para ouvir as explicações dele. É assim que funciona o país. Sabe por quê? Porque nós ficamos ouvindo. Nós não damos um basta. Porque eu falo, vou repetir, a violência dele é praticada com a caneta, com a intimidação, com desprezo, com canalismo, com desrespeito à Constituição e às leis, sejam elas federal, estadual e municipal. Eles fazem, ninguém fala nada. É como se dentro deles mesmo falasse assim, olha, eu faço mesmo essa porra, acabou. Eu sou o governador, eu sou o prefeito, eu sou o vereador, faço mesmo, acabou. Não gostou? Foda-se. Eu sou a autoridade. É essa a postura dele. Então você acha que um Estado que você está vivendo agora cada vez mais arrogante, mais intolerante, mais cerceador da liberdade, que está punindo mais as pessoas, manda prender, manda mudar, manda fazer, manda acontecer. Você acha que um poder desse, político desse, uns governantes desse, vai querer diálogo? Hoje é o exemplo que você está vendo aí. Exatamente isso que você está vendo aí. O ministro da Educação vem para afrontar, para debochar do movimento que está a favor da educação e ele trabalhando contra. Ainda se utiliza do horário público para ficar falando que quer o que está na cabeça dele. Com desprezo a toda a população, não só a comunidade escolar. Comunidade escolar que eu falo é primeiro, segundo e terceiro grau. Comunidade educacional. Então por que a gente tem que respeitar esses governos? Não tem que respeitar. É partir mesmo para o confronto. A única moeda que nós temos que dar tudo isso aí é realmente confronto. Não tem outra saída. Muito bem. O terceiro ponto que eu quero citar aqui é o seguinte. É a questão das privatizações. Né? Olha só. Todo mundo sabe que o sistema de telefonia, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que deu às empresas de telefonia, deu, não vendeu, ele deu. Assim como foi Escavalho do Rio Doce também, e várias outras empresas, Siderúrgica Nacional e por aí vai. As empresas não foram vendidas, foram dadas. Muito bem. Quando houve a privatização da telefonia, só para citar um exemplo aqui, o governo tinha dado um plano de meta para eles cumprirem. Em 10 anos. Passou-se 30 anos, não se cumpriu porra nenhuma, e o governo Temer não cobrou multa dessas empresas e não reestatizou. Porque depois de 10 anos era para se reestatizar tudo de novo. Tomava as empresas, volta tudo Estado, já que o poder privado garantiu que ia ser competente e não houve competência nenhuma. Então era 10 anos depois disso acontecido, era para o Estado retomar tudo de novo. Passou-se 30, não se multou, o seu Michel Temer isentou essas empresas de multa, e mais, por pouco não se levou o patrimônio das empresas que foram privatizadas, por pouco não foram passados os bens imóveis e outros para essas empresas que não fizeram nada com as privatizações do sistema de telefonia. Aí você pega o seguinte, olha só. O governo privatiza, aí ele dá 10, 15,
20, 30, muitas vezes há quase 100 anos. Que dá 35 anos com direito à renovação, vai dar 70 anos, amigo. Então olha só, você pegar uma concessão pública, você dá por 10 anos, primeira coisa que é totalmente irracional é você pegar, por exemplo, um prefeito, um governador ou um presidente que ficam 4 anos no poder, dá uma concessão de 20 anos. Essas concessões, para serem coerentes, elas teriam que ser exatamente dentro daquele governo de 4 anos. Acabou. Que a renovação, tá, a renovação vai ser o próximo governante, vai dizer se merece ser renovado ou não. Agora não. Aí eu sou prefeito, um exemplo, ou sou um governador, sou um presidente, aí eu vou dar uma concessão. Aí fala assim, olha só, eu posso dar 4, mas se você financiar a minha reeleição, eu vou te dar mais anos. Esse é exatamente esse tipo de acordo que acontece entre eles. Claro que ninguém vai falar isso, senão eles seriam punidos criminalmente. Aí você dá 10 anos, aí renovação mais 20. Aí quando o governo que entra, depois de 8 ou 10 anos, ou 20, o governo que vai entrar, ele que vai avaliar, quando ele entra, ele avalia de conceder a concessão de novo ou não. Quer dizer, como pode um governante que não participava durante todos esses anos dessa administração dessas empresas que foram ganhar a licitação para fazer esse tipo de serviço, como é que o governante que vai entrar vai avaliar isso? A avaliação dele vai ser conveniência política. Vai chegar para a empresa, chama ela no ouvidinho dela, olha, eu posso caçar a concessão, tal, não sei o quê, mas se podemos entrar em acordo. Se entrar em acordo dele, justamente negociar e fazer a falcatrua de conceder em benefício do próprio político, governante na época. E sejamos verdadeiros. Olha só, você pega, dá 10 anos a empresa, 10 anos, e essa empresa errou. Durante 10 anos, amigo, você pode errar 10 vezes e consertar. Imagina você dar 20, 35 ou 70 anos. Vai chegar uma hora que a empresa vai ficar, nem vai mais querer, não quero mais essa porcaria da concessão, não. Toma, Estado, pode ficar, depois que ele destruir tudo. Então, primeiro ponto, quem deveria dar essa licitação, isso deveria ser feito por plebiscito e renovar por plebiscito. Quem julga é a população que teve os serviços prestados para ela. Então ela tem a capacidade de dizer, olha, essa empresa presta, essa empresa não presta e acabou. Agora você imagina, se dá 30 anos ou 35 anos, renova 70 anos, isso vai se eternizar. Nem o seu filho pode ver se essa empresa vai sair ou não, de tanto tempo que ela tem dentro do Estado, fazendo o que quer. Você pega agora e tem um detalhe, outro detalhe. Tem um outro detalhe que está acontecendo aí. Se prestar bastante atenção no jornal aí, ou nas mídias sociais, você vai ver que há um conluio. Há um conluio, e quem está recebendo a pancada na cabeça, lá na ponta, não é só o cidadão, não. É o próprio trabalhador dessas empresas.
o que é que ele fala? Ele entra, vamos dizer, a empresa X. Ele entra para a empresa X, fica lá 5 ou 10 anos com aquela empresa. Aí daqui a pouco, ele administrou mal essa empresa, prestando serviço ao Estado. Ele quebra essa empresa. Aí ele abre falência, dá volta nos trabalhadores que trabalharam para aquela empresa, dá volta. Os trabalhadores não ser roubados, que não recebem porra nenhuma. Aí ele abre outra empresa com outro nome e depois pega essa concessão de novo. Que é um exemplo, essa própria de Manaus. Aí vai um. Entra a empresa X, quebra, dá volta nos trabalhadores, cria outra empresa, Y, entra na mesma concessão e continua fazendo. Depois vem a empresa Y, Z, W e por aí vai, se eternizando dentro do Estado e fazendo a desgraça do próprio Estado e do serviço que presta ao cidadão. Esse país que você tem aí. Volto a dizer, se você está aqui me ouvindo, e quem não estiver me ouvindo, você repasse essa informação. Se você, amigo, não hoje partir para uma revolução, você atacar de fato o Estado de frente, retomar o poder para você, você vai ver a miséria bater na sua porta. Isso em todos os níveis. Está se aproximando agora aí aquela bomba que estourou em 2008, com a quebra dos mercados internacionais lá na Europa, a crise. Aquilo ali está uma doença que não foi curada. Ela está chegando nos Estados Unidos, que foi também um dos responsáveis, inclusive beneficiando empresas americanas que deram golpe, quer dizer, o Estado financiando bandido. Está chegando aqui no Brasil. E qual é o próximo passo deles agora? É roubar as reservas internacionais de dólar que o Brasil tem. Tá? Nós temos aí na própria Venezuela, aí é um exemplo. A própria Venezuela, os ingleses e os americanos roubaram reserva deles. Roubaram o ouro. Quer dizer, os donos do mundo são os maiores bandidos e fazem o que querem. E nenhum outro país fala nada. Amanhã fazem com eles também não falam nada. O volume de dólar hoje, amigo, é fantasioso. Você, vou dar um recado a você que gosta de comprar dólar, que fica guardando dólar, essa especulação de dólar cai, dólar sobe, não é só esse papo, essa conversa fiada de que tem que viajar, tem que não ser, tem que pagar dívida, isso é tudo mentira. Talvez no Brasil exista mais dólares escondidos, né? Eu só não estou falando de reserva no Brasil não. Em casas, em apartamentos, por todo o Brasil aí escondido, talvez até tenha mais dólar do que no próprio Estados Unidos. E eles fazem uma bolsa fantasiosa, mentirosa, para ganhar dinheiro com dólar em cima de uma especulação, de uma desvalorização ou valorização que não existe. Tipicamente igual a bolsa de valores. Nós estamos, desde o golpe agora, quando houve o golpe, de 2014 até agora, a bolsa nunca teve abaixo de 70%. Está batendo 90 a 100, 90 a 100, 90 a 100, 90 a 100. Como é que sobe isso aí?
Que 90 que as empresas se supervalorizaram, tiveram super lucro real. Então a crise e a miséria maior está vindo no caminho. Essa bomba vai estourar lá na Europa, vai bater aqui nos Estados Unidos e obviamente vai chegar ao Brasil, já que o seu Bolsonaro diz que primeiro os Estados Unidos, tudo pelos Estados Unidos. Então, se ele precisar, ele quebra o Brasil antes para salvar os Estados Unidos. É isso que vai acontecer. E você, amigo, que fica com investimento na bolsa, comprando na bolsa, com as cotações que eles dão diariamente, isso é tudo falsário. Você pode esperar que até julho ou agosto, essa valorização de 100% da bolsa não vai passar de 40%. Vai ser a quebra da bolsa. Assim também vai ser o que estão com o caminhão de dólar. Dólar fictício, sem lastro nenhum. O americano fabrica dólar como fabrica um par de sapato. E os idiotas que estão comprando isso aí vão pagar essa conta. Porque na hora que o dólar começar a retornar por excessivas flutuações de quantidade de dólar no mercado de capital, por quantidade excessiva de dólar que ele emitiu, é por isso que o chinês e o russo estão se livrando do dólar. Parece que há uma doença na cabeça, principalmente do brasileiro, que ele acha que a única moeda do mundo é o dólar. Então fique com o seu dólar, amigo. E você verá em pouco tempo o que vai acontecer. Para finalizar, não há outra maneira. O cidadão precisa fazer uma revolução necessária. Que tem muitos acomodados ou se acovardam para vir para ruas e obrigar, ou porque acha que é burguesinho ou metido a riquinho, não tem essa disposição, que tratem de criar por si próprio a disposição. Porque nada pior do que vir a miséria e o desemprego bater na sua porta. Então uma revolução hoje é a única saída para você derrubar toda a estrutura que está aí. Tirar esses vagabundos que estão governando, destruindo o país. Destruindo a educação, saúde, o trabalhador, tudo. A única maneira que a gente tem é uma revolução. Para a gente se livrar desse mal que a gente está vendo. A gente sabe onde é que está o mal. Sabe onde é que existe mal. Então nós temos que nos livrar desse mal. E a única saída de se livrar desse mal é praticando de fato uma revolução. Eu espero que você acredite nisso e realmente regace as mangas, amigo. E vamos para a luta. A gente muda. O país não é de quem está governando. O país é de todos aqueles que pensam num país para todos, que atenda o interesse e a necessidade de todos, sem diferenciar e sem discriminar ninguém. É isso que eu tinha a dizer. Um abraço aí, pessoal, a todos aqueles que me assistiram.